Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite... Bom dia, hoje são 27 de maio de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo, trago aqui uma matéria que foi veiculada pela Rede Globo de televisão no Jornal Nacional de ontem, dia 26 de maio. Uma pequena matéria sobre o Papa Francisco. Fiz um artigo e vou ler esse artigo e você o lerá comigo, porque aí você fixará melhor o conteúdo dele. Então vamos lá. Ontem, quarta-feira, dia 26 de maio do corrente ano, ri muito de uma matéria veiculada à noite pelo Jornal Nacional, da Rede Globo de televisão. Eila. O Papa Francisco fez hoje uma brincadeira ao ouvir o pedido de um padre de Campina Grande, na Paraíba, para que rezasse pelos brasileiros. Santo Padre, prego per i brasiliani. Voi non avete salvezza, troppo Sasha e niente preghiera. A seguir. Como você acabou de ver, um padre brasileiro de Campina Grande, na Paraíba, estava no Vaticano quando se encontrou com o Papa Francisco. Ele aproveitou a oportunidade e pediu ao Papa que rezasse pelo povo brasileiro. Papa Francisco, simpático e brincalhão, afirmou, balançando a cabeça, que não vai orar pelo povo brasileiro, dizendo que não há salvação porque o brasileiro bebe muita cachaça e quase não faz orações. Os dois acabaram rindo muito, e o Papa pousou sua mão direita sobre a careca do padre. Sem dúvida alguma, o Papa Francisco é o Papa mais simpático que eu vi ao longo de minha existência. Como é do conhecimento de todos, principalmente dos cristãos católicos apostólicos romanos, o Papa Francisco é o homem que mais faz orações. Sempre que aparece nas televisões, lá está o Papa orando e, ao mesmo tempo, solicitando que os fiéis o acompanhem nas orações. E aí surge a pergunta que não quer calar. As orações têm algum efeito? Servem para alguma coisa? A resposta é decisiva e incontestável. Orações não têm efeito algum, não servem para nada. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, judeu e ateu, ao estudar com profundidade o fenômeno religioso, afirmou que o homem religioso se contenta com fundamentações miseráveis para seu juízo, para seu ponto de vista. E disse também que a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. Com isso, Freud jamais quis ofender as pessoas de fé. Jamais. Ele apenas mostrou a realidade nua e crua. Quando uma pessoa ora, ela está orando para si mesma. Deus algum existe, Deus algum está escutando aquela pessoa. E pior ainda, Deus algum está ouvindo e com dó vai atender aquele pedido. O homem religioso vive uma ilusão.
Ele, coitado, pensa que uma entidade, entre aspas, espiritual, realmente o está ouvindo e vai socorrê-lo. Se o fiel consegue o que pediu, ele dirá que um Deus o socorreu. Do contrário, se não consegue o que foi solicitado, dirá que seu Deus não o socorreu porque não pediu com muita fé. É a fraqueza mental do homem de fé. Veja o caso da Covid-19, que apareceu em março do ano passado, 2020. Desde aquele mês, o Papa Francisco tem orado ao Deus dele, em prol da humanidade. O Deus do Papa Francisco é o Deus criado pelo povo hebreu, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos. E quais são os efeitos dessas orações? Quais os efeitos dessas orações? A partir de março do ano passado, a pandemia foi se extinguindo até ser eliminada totalmente? Eis a pergunta. A pandemia foi se extinguindo até ser eliminada totalmente? Claro que não, não é mesmo? Quanto mais o Papa orava, mais a pandemia se alastrava. E hoje, apenas no Brasil, 450 mil pessoas já faleceram. É fácil constatar que as orações do Papa e dos fiéis não surtiram efeito algum, porque não há relação de causa e efeito entre elas e o desaparecimento da pandemia. Na verdade, a pandemia só veio a perder espaço em razão do surgimento das vacinas. Vacinas, aí sim, resolvem o problema. Vacinas e nada mais. Não há relação alguma entre vacinas e orações. Orações são fantasias, infrutíferas, ilusões criadas pelo cérebro humano. Vacinas são um fruto de trabalho científico, delicado e extremamente complexo. Há nelas, nas vacinas, componentes que levam o organismo humano a produzir defesa contra a Covid-19. E isso não existe nas orações. O número de brasileiros mortos em razão da Covid-19 ainda é alto, porque a vacinação anda a passos de tartaruga, e não porque os brasileiros são loucos por cachaça, como brincou o Papa Francisco. A bem da verdade, os brasileiros, em sua quase totalidade, são cristãos. Estão sempre rezando ou orando ao Deus dos hebreus. E nada. No fundo, os próprios cristãos percebem que orações não têm efeito algum. Mas, por causa da lavagem cerebral, continuam com o mesmo discurso. Por exemplo, quando um cristão adoece em sua casa, com dores fortes causadas por um cálculo renal, ele corre em direção a um estabelecimento científico, a um hospital. Ele mesmo sabe que, se ficar em casa orando, as dores aumentarão e poderá até mesmo ir a óbito. Se um cristão estiver com câncer de próstata, ele sabe que, se ficar em casa orando, o câncer se agravará, espalhando-se por todo o seu corpo. Então, ele corre a um hospital e não a uma igreja, submetendo-se à quimioterapia ou radiologia,
ou as duas ao mesmo tempo. Ficar em casa orando é agravamento da doença, ou morte certa. Além da ineficácia das orações, quando um cristão ora, ele, sem saber, coloca seu Deus numa posição simplesmente horrível, hedionda. Veja, o Papa ora, e tudo continua do mesmo jeito, ou pior ainda. Conclusão: seu Deus, sua entidade espiritual, não está nem aí para suas orações. O Deus do Papa o ouviu calmamente, mas ficou indiferente aos seus pedidos. O Deus do Papa não interveio para salvar, por exemplo, os quase 500 mil brasileiros mortos pela Covid-19. Percebeu como os próprios cristãos ridicularizam a figura do Deus invocado? E eles nem se dão conta disso. Você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, quando tem uma dor de cabeça muito forte, passa a simplesmente orar ou corre para tomar 40 gotas de dipirona diluídas em um pouco de água. Seja sincero, seja sincera comigo. É claro que você vai em busca da dipirona ou de outro medicamento contra a dor de cabeça. Se resolver orar, a dor de cabeça vai aumentar. É simples entender isso. Por que 40 gotas de dipirona acabam com a dor de cabeça em apenas 15 minutos? Por quê? Porque existem nelas elementos químicos que neutralizam as dores. Estudos científicos comprovam essa verdade. Por que as orações não acabam com as dores de cabeça? Por quê? Simplesmente porque as orações são ilusões criadas pelo cérebro humano, sem efeito algum. E as igrejas cristãs continuam enganando os fiéis com o famoso disque oração. Na verdade, devia se chamar disque enganação. Mais um vídeo e muito obrigado.